Oi, 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 gente! Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a chegar nessa live. Vocês sabem que eu amo ver quem é a primeira pessoa. Vamos lá. Oi, YouTube. Oi, Instagram. A Adriana, nossa convidada, foi a primeira pessoa a chegar. Henriqueta, você foi a segunda, amiga. Amiga, hoje você atrasou. Bom dia, Alderlane. Bom dia, Marbru. Tudo bem, Henriqueta? Outras três pessoas, das do... Ah, oi Maria, tudo bem? Pupila maravilhosa. Mimi chegou também. Gente, hoje a gente vai ter uma super live maravilhosa. Outra, né? Outra live maravilhosa. E é uma amiga de, um tempo aqui no Instagram, a gente conversa. Eu vou falar uma história bem engraçada rapidinho. Ela entrou na turma passada, eu não sabia que era ela. Gente, coloquem a mesma foto, por favor, aqui no WhatsApp, no Telegram, pra gente saber que são vocês. Eu fui saber depois que era a Adri que tava lá. E a Adriana trouxe o marido dela para o desafio também. O marido dela teve um resultado incrível que ela vai contar também. Então eu vou chamar a... Olha ela rindo aqui, ó. É... Vou chamar a Mimi. Chamar a Mimi primeiro, né, pra Adri se preparando. Ah, não vejo a Mimi ainda. Vamos ver se eu vejo a Mimi. Vamos ver se eu acho a Mimi aqui. Me convidei a bem. Gente, que live. Ontem vocês viram que convidei. Aê, eu vejo a Mimi. Ai, que delícia. Gente, a gente estava aqui ontem à noite, a gente está aqui agora de manhã também. Ai, a Adri chegou, linda, Oi, maravilhosa gente. também. Ai, meu Deus. Só a mulherada linda aqui ontem, hoje, gente. Para tudo, né? Porque a gente não para, né? A gente não para. A gente estava aqui ontem, 9 horas da noite, a gente saiu da live, agora a gente está aqui de novo. Lindas, maravilhosas, e é isso. Oi, Eliana, tudo bem? Oi, Mimi. Oi, Oi, meu Dri. povo! Bom dia, gente! Gente, eu tô aqui impressionada, porque antes de entrar na live, eu tava conversando com a Adriana, e como as lives da semana passada para cá, tudo casando, tudo um assunto que ele, sabe, combina com o outro, uma frequência que eu tô aqui impressionada, porque a live de hoje vai entrar tudo que a gente falou esses últimos dias, Carlinha, né, Adriana? Vai falar, vai entrar gestação, vai entrar antinutriente, vai entrar tempero, vai entrar câncer, vai entrar Magreza e muita carnívora. sarcopenia, essa questão que o pessoal tanto fala, porque as pessoas insistem, né? Mas eu não preciso emagrecer, carnívoro é para mim. Então hoje vai ser desmistificado muita coisa. Essa live vai ser potente, viu? A Gi tá aqui, ó. A Gi é uma outra pupila que a gente fez live recentemente sobre psoríase, sobre maternidade, sobre ser magra e fazer a carnívora também. Então, tudo tá mesmo, né? Oi, Gi. Beijo, querida Leide, tudo bem? Dri, por favor, se apresente. Fale um pouquinho de você, pra galera te conhecer um pouquinho. Gente, é uma honra participar. Vocês estão me ouvindo direito? Eu, Ó, assim, Adri, antes de você falar uma coisa, eu vou dizer, você é linda. Uma obrigada, musa maravilhosa, gente. Olha para essa mulher. obrigada, Mimi. Vocês para mim que são musas, tá? Vocês não fazem ideia da mudança de rota da minha vida que vocês contribuíram, tá? Ó, É, eu vou, assim, tentar fazer, falar de uma forma resumida. Eu enchi a Mimi de áudio, mas, assim, é porque é muita coisa, mas eu agora consigo resumir. Vai esquecer Mimi tem um nada. caderninho. Mimi é a pessoa do caderninho. Pois é, tadinha da Mimi. É, Porque a então, vida dela é tão rica, gente, tão rica. E eu sei que como elas fazem comigo e com a Carlinha, a primeira vez sempre, a live é a primeira, a gente fica nervosa, né? Eu lembro comigo lá atrás, com Carlinha foi a mesma coisa. Então, pra gente, a primeira vez, tudo é diferente. Aí eu disse, não pode esquecer a riqueza da história dessa mulher, né? sim. Então, vamos lá. Me chamo Adriana, eu tenho 35 anos, sou advogada, tenho dois filhos, né? Tenho uma mocinha de 15 anos e um pequenininho de 5.
E eu, assim, eu espero conseguir, né, deixar a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje. E eu não vai ter jeito de contar a minha história sem antes, sem entrelaçar, né, a minha história e a história da minha mãe, tá? Em breve resumo, né? Minha mãe, ela criou a gente assim, sempre preocupada com o que a gente comia, né? Porque ela nunca teve saúde. Minha mãe, ela, nossa, era uma peleja de médico, sempre fazendo rotina, sempre com fraqueza, com uma tontura frequente, muita anemia de vez em quando. Isso quando o médico reconhecia, porque às vezes eles falavam que estava normal. Então, assim, sempre com várias coisas, várias, a lista é enorme, desde novinha. Então, ela se preocupava, né? Ela tinha uma consciência de que o que a gente fazia interferia na saúde. Mas ela não tinha noção do que era o certo, né? Então, ela, tudo que ela escutava de médico, ela ia seguindo, gente. Ela era assim, ela seguia certinho. Minha mãe era, se falasse uma coisa com ela hoje, amanhã ela já estava pondo em prática. Então, assim, a gente cresceu, né, comendo comida, comia doce, né, anos 90, né, ir na vendinha, comprar doce todo dia. Então, a gente cresceu assim, mas ela sempre com essa preocupação. Perdi meu pai com 40 anos, né, de problema no coração. Imagina, muito novo, né, eu presenciei ele passando mal, eu tinha só 14 anos, então ele não resistiu. E aí, né, eu já fiquei meio assim, a gente, né, histórico não tá muito bom, histórico familiar não tá bom. Então, a gente seguiu a vida, cresci, fiz faculdade, tive minha filha, casei, ok. E aí, minha mãe sempre na mesma, fazia tratamento homeopático, ela sempre, sabe, tentando. Gente, minha mãe não comia, não ligava pra carne, tá? A carne que ela comia era frango e era assim, pouquinho, de vez em quando uma carne vermelha, gordura era zero. Sal, meu irmão sempre reclamava da comida dela. Falava, nossa, a comida da minha mãe não tem sal, não tem gordura. E reclamava, tadinho, da comida dela. Mas essa, Adri, desculpa interromper você, é a ideia de saúde que a E maioria das pessoas tem, a ideia de vida saudável. ia, isso que eu tô tentando passar. Ela seguia porque falavam para ela, né? Dessas coisas, principalmente quando ela entrou na menopausa, né? Ela estava ali com 50 anos, ela já começou, os sintomas dela se intensificaram. Então, assim, eu quero que vocês, né, as mulheres que estão escutando, Outubro Rosa, eu não gosto dessa campanha tradicional do Outubro Rosa, tá? Porque eles pregam que prevenção é fazer exame. Olha, eu vou falar, minha mãe fazia exames certinhos, tá? Sempre fez exames, sempre seguia as orientações, comia muita verdura, comia muito legume, frutas. Então, assim, tudo que. E principalmente nessa fase da menopausa, gente, o que tinha de semente era semente de girassol, era chia, que falavam que era bom, linhaça. É bom para menopausa, é bom para mulher que está, né, nessa fase. Então, ela fazia tudo direitinho, né? E nessa fase que ela descobriu o câncer, foi a fase que a gente estava assim, a gente achava que estava mais assim, arrasando, tá? Eu ia para lá, eu ia levar minha filha na escola, e se eu estiver falando demais, vocês podem me interromper. Não, a gente quer ouvir sua história. Pode Só para falar, pontuar, Adri. já que você deu essa pausa, Adriana, gente, o começo da história toda, sabe aquela história que eu comentei ontem? Por isso que eu fiquei impressionado como está se combinando uma live com outra de uma forma natural. Porque ela era aquela menina linda, magra de ruim, né? Que ela disse que as pessoas brincavam assim, que comia de tudo, mas era magrinha. E sempre muito bela, porque se olhar lá no feed dela, ela é incrível. Só que aí, em um certo momento, as coisas, né, a conta chega, a pele dela encheu de acne, e essa história que ela está contando é justamente isso, que é como a Carlinha comentou, é a vida perfeita, saudável que a gente aprendeu, né? Tire o sal, zero gordura, porque gordura entope o coração, muita salada e muita fruta, que era o que eles comiam, mas observe os sintomas aí, que a mãe dela tinha pele seca, a mãe dela vivia com tontura, eu deduzo com a Fadiga. labirintite,
Por quê? Porque já acorda e ela tomava aqueles sucões, né? Por isso que aqueles sucões em jejum puro açúcar. Hoje a gente sabe disso, mas antes a gente via como uma vida saudável. E é como ela falou, tudo que ensinava a mãe dela, ela fazia naquela ansiedade, que é como acontece aqui, né? Alguém posta um lugar, sai todo mundo correndo, vai tomar, não sabe por quê. Depois volta, Carlinha, tô louca, tô passando mal. E aí tudo que a gente vê é tanta vontade de ser saudável que a gente acredita e vai lá tentar. É tentativa de mais uma coisa. Então, ensinava ela suco de inhame cru. Eu já tomei tanto, gente, isso, dizendo que limpava o sangue, que era algo fantástico, ferro puro. Quanto antinutrientes a gente coloca para dentro, que foi a vida inteira da mãe, que a mãe se preocupava com os filhos, são dois irmãos, ela e um irmão, que comiam essa saladada toda, essa frutarada, e cada vez mais eles perdiam saúde, né? E aí é onde ela vai, como chegou na história do pai, que ele passava mal bastante na frente dela. Só que aquele, como a gente sabe, para alguém morrer de um infarto fulminante, que foi a mesma coisa que meu pai morreu, Adriana, foi Uma como coisa seu pai. construída. Carla, era uma vida inteira, sabe como ele. Ai, um aperto aqui. Ah, é gases. Toma Luftal. Meu pai vivia tomando as coisas para gases. Ia para o hospital, é gases. Dava um negocinho e voltava para casa. Então, hoje, com o nosso saber, a gente sabe que ele sofreu inúmeros infartos, uma vida inteira, muitos mil infartos pequenos, que dá aqueles mal-estar, que senta aqui e não vou trabalhar hoje. E aí, a Adriana pulou, por isso que é importante a gente pontuar, a mãe dela, com todos esses sintomas, né, que não era fácil, de se sentindo fragilizada, o pai, quando faltava, ela disse, ué, a gente não pode parar. Então, ela ia para o trabalho do pai, Um para chá. que ela, que era chaveiro no centro, e, né, ó, gente, nessa época, hoje já é, você imagine, naquela época, anos atrás, que eu sou desse tempo, 52 anos, muito preconceito a mãe dela passou, porque é um trabalho masculino, braçal, no meio, né, de homens no centro, e ela lá única, com coragem e sem saúde, É, aprendeu, e quando ele não podia ir, ela ia, né, Adriana? sim. Não, eu, assim, a minha mãe, ela deixou, assim, um legado para mim. Minha mãe era muito forte. Então, assim, assim, gente, as mulheres que estão aqui escutando, tá? Ela não tinha nenhuma doença, como fala, ela não foi diagnosticada assim com pressão alta, diabetes, não tinha nenhuma doença, mas eram sintomas, vários sintomas, né? Então, assim, isso foi caminhando e ela tinha consciência, só que ela fazia tudo errado, né, tadinha? Ela queria muito ter saúde, eu queria muito ter visto a minha mãe com saúde. Então, assim, ela passou querendo ou não. Hoje eu olho para trás e vejo isso, que ela me passou isso, essa consciência. Eu lá atrás, né, tendo acne, eu já começava a pesquisar sobre, só que na época era revista Capricho, Marie Claire, essas coisas. É, E boa tinha que tomar, forma. que tinha que tomar muita água. Eu já tinha essa consciência, né? Então, assim, aquilo ali plantou uma sementinha. Ela nunca foi de dar medicamento pra gente e tal, ia no homeopata, tava sempre com a garrafinha de água, não fumava, não bebia, dormia cedo. Tá. Nessa fase, ela cuidando muito, era suco verde. A gente tinha todo um ritual de manhã, né? Antes da gente descer para trabalhar, que eu ficava esperando ela, a gente fazia a nossa marmitinha, ela fazia suco verde, depois era uma panquequinha, depois era um chazinho, a gente ia fazer caminhada ou fazer exercício em casa. Então, assim, foi uma fase que a gente tava achando que tava abalando. E aí, ela, nos exames de rotina, vem a porrada, né? Um câncer de mama, né? E aí eu, assim, no primeiro momento eu fiquei muito revoltada, sabe? Ela tinha muita fé em Deus, né? E eu falei, gente, a minha mãe, ela tem uma vida toda assim, pode-se dizer regrada, apesar de alguns, né, gostavam de um pãozinho, mas era o básico, assim, da alimentação normal de hoje em dia, mas com muitos cuidados ali. Ela sempre tentava se cuidar. Então, só que em meio a tudo isso, eu também comecei a sentir sintomas. E aí, por isso que eu tinha que contar minha história junto com a dela, porque eu comecei a apresentar vários sintomas, dores estranhas. E eu tinha o quê? Tinha 27 anos, por aí. Uns 27 anos, né? 26, 27 anos. E aí eu comecei, não podia demonstrar para ela que eu tava
arrasada com o diagnóstico dela. E tinha que dar força para ela, porque ela sempre se apoiou muito em mim, sabe? A gente era muito parceira dessas coisas de saúde. Então, ela sempre se apoiou muito em mim. Eu tinha que me manter forte, mas ao mesmo tempo eu também estava fazendo exames, escondido dela. E eu fazia vários exames e nada. Aí o médico falou para mim que eu estava com fibromialgia. Eu falei, meu Deus. Pronto, né? Me passou um medicamento. Eu, rebelde, como eu não sou normal, graças a Deus, eu me neguei a tomar o medicamento. Falei, não vou tomar. E aí segui. Eu falei, devo estar abalado, eu devo estar com o psicológico abalado, deve ser isso. E aí eu falei com a minha mãe, agora é guerra, a gente tem que cuidar mais do que nunca. E aí, gente, eu já tinha essa questão de pesquisar coisas de saúde. Aí que começou meus estudos próprios de saúde. Eu falo que eu sou advogada, mas meu hobby é a área da saúde. Eu escutava live de médico diariamente, o Felipe é prova disso. Ele ficava assim, gente, essa pessoa não é muito normal, não. Aí... Só que é porque eu sabia que o tradicional não iria salvar minha mãe, sabe? Eu tinha que buscar algo alternativo. Então, a minha busca começou. Estudos, escuta médico. Então, assim, eu já me achava que eu sabia tudo, medicina integrativa. Eu já não estava nem na farinha, no glúten e lactose. Eu já estava, assim, aplicando sem farinha, sem nada, comida mesmo. Então, assim, isso eu ia passando para minha mãe. Até eu chegar num ponto complicado que eu cheguei no Anthony William, do suco de salsão. Isso daí, meu Deus. Umas vão comentar aqui desse suco de salsão, que eu já vi as do suco de salsão entrando aqui, ó, que comentam lá no desafio. Como que isso fez sentido para mim na época, eu não sei, mas eu tinha que buscar algo diferente. Então era uma... Gente, vocês não têm noção da peleja, né? Sou mineira, a gente fala... Era uma luta para fazer isso. Tinha que acordar, tomar 1 litro de água com limão. Aí Toma aqui, ó, tomei esse suco 1 ano, ó, me ferrou. Que louco, eu sabia. Meu Deus. Minutos, tomava o sumo do salsão. O salsão era caro. Eu tinha que tirar. Comprei uma centrífuga. Imagina, meu Deus, era uma assim. E eu passando para minha mãe, mãe, a senhora vai fazendo isso, porque isso aqui pode ajudar. Tem que comer muita fruta, tem que tomar suco. Ele assim, era zero gordura e era sucos de frutas, muitas frutas. Eu conheci a Cat nessa época, que eu comecei a seguir ela, porque ela também entrou nessa. Então, foi uma loucura. E eu passando isso para minha mãe. E minha mãe fez ok, lá em 2017, passou aquela primeira fase, né? Achamos que estava tudo controlado, mas eu pegando no pé dela para ela se cuidar, e ela ia cuidando, só que ela teve alguns sintomas, ela começou a ter convulsão, zumbido no ouvido, os sintomas dela de fraqueza, dores se intensificaram muito. Parasita até o... Sim. Passando já... Muito, muito. E nisso eu também, nada bem, né, fiquei vegetariana. Por conta desse negócio do salsão, eu fiquei um período vegetariana antes de engravidar para o meu filho. O que me salvou foi engravidar do Mateu. Porque eu comecei a ter sangramento e eu iria perder ele. Aí eu comecei a tomar progesterona. Lógico, não tinha hormônio, né? Não tinha. Então, eu parei com isso, assim, eu continuava comendo muita fruta, água com limão, só que isso, né, teve consequências para ele, que eu acredito que foi isso, né, e minha mãe nessa também. Como segurar um bebê sem proteína, sem gordura? Como é que você Sim. tem hormônio sem gordura? É uma coisa, gente, que a gente chega, trava assim no coração. Saber desse engano. É por isso que a gente está aqui agora conversando sobre isso, que a Adriana até ficou um pouco resistente. Ai, Mimi, eu sou tímida e tal. Gente, precisa ser falado sobre isso, porque é absurdo como a gente foi enganado. Olha aí o que a gente achou que era saudável. Quantos anos que ela comeu aveia achando que era saudável? Um veneno Maçã aquilo. cozida. Assim, Glúten puro. na verdade, não é que eu fiquei com vergonha, eu fiquei receosa, Mimi, porque muita gente não sabe que eu tenho esse estilo de vida, tá? Vou chegar nesse ponto. Eu quero que as pessoas entendam por que eu não falei. Assim, isso está mudando agora. Mas até então eu não falava.
Então a gente ficou nessa, minha mãe nessa, passando muito mal. Eu também, meus sintomas, né, cada vez piores, até chegar em 2022 com o diagnóstico dela de metástase no pulmão, no fígado e nos ossos, né? Nessa época eu já vinha de 2 anos amamentando, eu não estava dormindo, eu estava exausta, não tinha hormônio, não comia carne direito, gordura, né? Então, assim, eu já estava assim, muito. Eu tava pesando mais ou menos 50 quilos, eu tenho 1,70, né? Então, eu já estava assim, baqueada. Quando veio essa notícia, aí Deus me segurou, porque eu não podia demonstrar para minha mãe se apoiava muito em mim. Então, ela me falou, né? Depois de uma consulta, ela falou: olha, minha filha, a situação não tá boa. E aí. Sinta-se à vontade. Essa história, gente, é muito, né, forte, porque a saudade é grande e entender que poderíamos, né, mudar esse estado, porque hoje é o que a gente faz com todo amor, né? A missão minha e de Carlinha, a gente não vai parar. E não tem como não se emocionar, porque você vê alguém que você ama, como a gente vê parentes próximos, né, insistindo em salada onde a gente vê que não tem futuro, em frutas, em sucos, porque Deus fez por inocência, mas a coisa é tão ensinada maciçamente e vira uma verdade absoluta para a maioria das pessoas. É complicado as pessoas entender, né? É aquela história de que Deus fez e isso é bom. Não são mais coisas feitas por Ele, tudo modificado em laboratório. Então, respire, Adriana, e a gente te honra muito, sabe? Porque entender toda essa história e, ao mesmo tempo, registrar aqui que sua mãe foi uma mulher incrível, que essa live seja uma homenagem para ela, por toda a história, por você estar aqui, ter vindo dela, né? Ela honrar o trabalho do seu pai e criar os filhos e ir lá assumir o lugar dele sendo uma mulher frágil e ainda debilitada com a saúde, mas não desistiu. E tocando nesse assunto também, porque eu sei que a Adriana esqueceu, ela foi muito mal vista, sabe, gente? Exigida a palavra certa pelas pessoas ao redor, né? E ela deveria ser forte. Você, porque a família é sua família de mulheres fortes, porque você sempre tem sintomas, sempre está falando sobre algo. Era algo que ela sentia. E tanto isso, né? Como a gente é calado a vida inteira por todos os lados, a gente não pode ser quem é, não pode verbalizar o que sente. As pessoas julgam a partir de outros olhares. Mas não, a mãe dela só era aquilo porque aquilo era a verdade. Ela doía, ela passava mal, ela era frágil, ela tinha tontura. E no final Nossa, a resposta foi o CA. Quer dizer, um corpo que vinha pedindo socorro. E aí nem dizer o que ela sentia, ela não podia, né, Adriana? Ela precisava ser forte, as pessoas cobravam isso dela, isso é absurdo, gente. falavam que era psicológico, que ela não, assim, como que a cabeça dela ia funcionar? Eu fico surpresa como ela deu conta tantos anos e viver tudo que ela viveu, sabe? Desde novinha trabalhando, é, assim, sem palavras. Hoje eu vejo o quanto ela deixou, sabe, um ensinamento para mim, né? Então, assim, eu não tive muita opção a não ser prosseguir e seguir firme, né? Ela me deixou, me passou o bastão, na verdade, né? Então, eu eu acho que eu consegui, tô conseguindo honrar ela. Então, quando ela recebeu esse diagnóstico, eu falei com ela: mãe, eu não pude chorar, eu fui firme. Falei: mãe, o que pior pode acontecer? Né? A senhora é para Deus, não é? A senhora não tem fé? Então pronto, tá tudo bem. A gente vai fazer o que a gente pode. E aí, nisso, eu falei: agora eu vou reunir né, o pouquinho de força que eu tinha pra. Falei: não, eu vou atrás de alguma coisa e pra fazer o que. Assim, eu não desisti, sabe? Eu não desisti, eu fui até o fim. E aí fui buscar, achei um protocolo do Jimmy Albuquerque, não sei se alguém aqui já ouviu falar, de suplementos. Ele passa uma lista de medicamentos, de medicamentos não, de alimentos que pode, que não pode. Então, como era muito caro o tratamento dele, eu achei uma naturopata do Sul que aplicava o protocolo.
tinha desparasitação, tinha enema, ozônio, essas coisas, soroterapia. Gente, muito caro, sabe? Nossa, e assim, minhas tias ajudando, né? São mulheres também incríveis, também as irmãs do meu pai. Então, assim, ela... Falei, então vamos fazer, nós vamos fazer. Só que aí ela falou, olha, gente, é bom ela cortar a carne, porque a carne alimenta o câncer. Então, eu falei, meu Deus, né? Ela passou o último ano da vida dela sem comer carne, ela comia, né, praticamente frutas, era panquequinha de farinha de amêndoas, sabe? De que ela gostava muito de um cafezinho com alguma coisa, né? Então, e todo mundo me questionava muito, por que que ela não tá comendo carne? E eu acredito que falavam muito nas minhas costas, com certeza, né? E hoje com Mas isso a família, as suas tias, minha mãe, ela era assim, ao contrário de mim hoje, isso está mudando, né? Que eu tenho meio receio de falar sobre isso, por conta que eu já fui uma pessoa bem chata com isso, com alimentação. Eu era as minhas amigas, eu pegava no pé de todo mundo. Então eu fiquei meio assim, gente, né? Enfim, quando eu descobri todas essas informações, que eu mudei meu estilo de vida, eu fiquei meio receosa de ficar falando, porque eu era a chata da alimentação saudável. Saudável. Mas, ó, Então, Adriana, deixa eu dizer uma coisa para você se liberar mesmo. Abra mão de sentir isso agora. Faça assim, ó, abra mão aí. Por quê? Porque a gente tem a informação para a consciência que a gente está naquele momento. E de qualquer forma, você contribuiu com a vida de todo mundo que estava ao seu redor, pedindo que parasse de comer bolacha recheada, que foi com que você cresceu comendo um monte, que você me falou, que você adorava, né? Vinha muito o biscoito recheado na tua vida. Então, se você fala para uma amiga, ó, para de comer bolacha recheada, vai tomar um suco, vai comer fruta. É um avanço. Eu tive melhoras assim na minha jornada, porque eu era a louca do industrializado. Então, quando eu parei e passei a comer salada com um pedacinho de frango da palma da mão e frutas, eu ganhei mais saúde. E aí a gente vai galgando e aquilo vai evoluindo, a gente vai, sabe, ganhando outra consciência e a gente vai recebendo outra informação. Então, você foi contribuição. Então, hoje você diz, nossa, encontrei um caminho melhor ainda e agora você pode substituir. Então, você continua plantando sementes. Você foi importante, você contribuiu. Então, abra mão dessa culpa, desse sentimento, fale abertamente sobre isso, que você vai estar ajudando mais vidas. a Adri falou uma coisa, só para pegar o gancho, que eu vivi muito, porque eu, os últimos 20 anos, quando eu entendi que essa parte nutricional, o intestino, o meu intestino sempre foi muito preso. Então, há 20 anos atrás, eu tenho 42 hoje, lá quando eu tinha 20 anos, eu lembro que uma ex-chefe minha falou assim para mim, Carla, você conhece fibras? Porque ela via no trabalho, meu sofrimento, eu comentava com ela, então ela, você conhece fibras? E foi aí que eu comecei a interagir com esse mundo nutricional. Então aí eu fui estudando, cortei o glúten, já comecei a fazer jejum lá atrás, eu era louca, eu sempre fui a louca, isso que você falou é exatamente isso. Quando eu conheci a carnívora, que é o ápice, já todo mundo já estava saturado de mim. Porque eu queria mudar o mundo. Então eu parei de comer glúten, eu queria que a minha irmã parasse de comer glúten, que a minha mãe, que não sei o quê, eu ficava enchendo o saco de todo mundo. Ah, a Carla é a louca, andava com meus potinhos de coisa para todo lado e tal. Quando eu virei carnívora e eu entendi isso, que foi de uma hora para outra, assim, que eu falei assim, eu já vou, tal, foi minha irmã, meu marido, agora ela ficou louca de vez. Agora, e eu senti muito isso, eu senti na hora, porque eu sempre fui muito assim, de falar mesmo, de não sei o quê, mas nessa hora eu senti o que você sentiu. Eu falei, poxa, será que eu vou, tal, né? Titubei um pouco, tal, mas eu vou fazer e tal. E aí todo mundo viu o resultado e não teve jeito, porque eu comecei a mostrar nas redes e a gente está aqui até hoje, né? A história vocês já conhecem, mas eu entendo perfeitamente isso, Dri, porque eu era exatamente assim, a louca da nutrição. Corretíssima os últimos 20 anos. Ai, nem comer isso, não sei o quê. Ah, pouca carne, vamos comer soja faz mal. E assim, descobrindo as coisas e falando uma coisa atrás da outra. E é exatamente o que a Mimi tá falando. A gente tem níveis de consciência, a gente não chega até aqui à toa. E a carnívora é o ápice. Ah, acredite ou não, e assim, uma outra coisa que eu queria comentar. Sua mãe, sua mames,
maravilhosa, deixou um legado enorme, até sobre essa busca pela saúde. E você falou uma coisa muito forte, né? Eu queria que a minha mãe tivesse encontrado a saúde. Isso é forte no quê? Porque a gente só é enganado e a gente só foi enganado e a sua mãe, na certeza dela que ela estava fazendo bem, e hoje você está aqui por causa disso. Então você está quebrando esse ciclo com seus filhos, com a sua filha que vai ter os filhos dela, com o seu filho que vai ter os filhos dela. Você está quebrando isso. Então isso é muito, muito, muito importante. E a sua mãe, na época que mandaram ela não comer mais carne, uma coisa que é assim, que é super óbvia que a gente fala, você não coma carne porque alimenta o CA. A sua mãe comeu muita carne a vida dela inteira? Comeu gordura? Não, então, né? E a gente parece que bloqueia isso na nossa cabeça, né? Quando rola isso, ó, corta, já corta que se a gente bater o pé, eu falo, né? Se a gente bater o pé na quina do móvel, quebrou o dedinho, o médico manda cortar a carne. É exatamente isso, né, gente? Mas continua aí, Dri, que tá incrível essa sua história. Então, assim, isso foi o ápice, né? Então me questionaram muito, né? Todo mundo que via, mas ela não come carne. Eu falei, gente, a gente está testando um tratamento alternativo. E realmente era o que a gente tinha que tentar, era o que eu sabia, né? E aí a gente já tinha tentado de tudo, né? Já tinha cortado tudo. Então, assim. E nesse meio tempo, ela desse jeito, a minha saúde, assim. Eu falando de saúde para os outros e eu, assim, 50 quilos, eu sarcopênica, sem massa muscular nenhuma. Eu comecei a ter um inchaço de um lado da barriga, que eu tô assim, meu Deus, eu tenho alguma coisa na minha barriga. E diante do histórico, eu pensei, eu tô doente também, eu tô com alguma coisa. E eu, assim, né, o Felipe que escutou um pouquinho, né? Mesmo assim, eu tentava preservar ele dessas coisas, porque o ambiente já estava tão difícil de doença, você ficar falando de que você está sentindo isso e aquilo. Então eu passei por muita coisa calada. Muitas pessoas da minha família, né, se foram ouvir essa live, ter amigos, nem vão saber disso. Mas eu passei por assim, foi o pior ano da minha vida. Eu não dormia, eu comecei a ter crise de pânico de noite. Eu acordava no meio da noite e levantava sozinha e tentava me restabelecer. Então, essa indigestão, eu tinha uma indigestão, gente, começou um refluxo, que eu tinha que dormir sentada, porque ficava voltando, um enjoo diário. Eu pisava, parecia que tava assim, uma tontura, não era uma tontura, mas era tipo parecia que eu tava leve, sabe? Parecia que eu tava fraca. E nisso eu tinha que ajudar minha mãe indo em consultas, fazendo, né? Porque ela fez o tratamento convencional também de quimioterapia, aguentando notícias terríveis. E eu pior do que ela, eu acho, né? Não, pior do que ela não, porque ela tava muito ruim, tadinha. Mas eu tava muito mal, tava muito mal. E eu, assim, pensando, meu Deus, eu tô doente. E indo fazer exames, fazendo exames, e o médico virou pra mim e falou aqui, você não vai dar conta, você tem que tomar o medicamento antidepressivo. A sua mãe, você sabe que ela não tem muito tempo de vida. Você tem que tomar. Aí eu escutava, para ele parar de falar, eu falava que eu ia tomar. Ele me passava a receita, eu não tomava. Eu não vou tomar isso não vai resolver minha vida. Então, eu aguentando todo aquele sofrimento, sem nenhum medicamento, sem dormir, sem gordura, sem sal, sem carne. E aí, fiz ressonância, eu tava assim, gente, eu não tinha um dia, e um ponto que eu esqueci de falar, que desde pequena, a gente na nossa família tinha um terrorzinho, assim, de câncer, sabe? Não podia nem falar, minha mãe nem falava o nome, minha avó nem toca até hoje no nome. Então, eu lembro que quando eu era criança, surgiu uma ínguazinha aqui, assim, nas minhas costas. Eu falei, meu Deus, eu tô com um tumor nas minhas costas. Eu era criança, né? Eu não sei a explicação disso, mas eu sempre tive esse medo. E aí, quando, né, imagina, passar por tudo isso, eu já com histórico de medo. Então, assim, eu comecei a ir em tratamento homeopático, fazer acupuntura, fui para energia, para física quântica. Não que isso não ajude, gente. Isso me reequilibrava. Só que eu desequilibrava. Eu reequilibrava, desequilibrava, né? Porque eu estava fazendo tudo errado. Então não resolvia, não resolvia. E aquilo, a mente da gente é muito forte mesmo. O nosso corpo ele não é nada frágil. Porém, a minha mente já estava assim, meu Deus, se esse corpo não ter uma condição aqui, a minha mente não estava dando mais conta de manter em pé, sabe? Eu estava assim,
rastejando mesmo. E até, né, o último mês de vida da minha mãe. Ela, assim, tadinha, trabalhou até o último mês de vida, tá? Ela só não continuou a trabalhar porque ela perdeu a visão. Ela perdeu, imagina, uma mulher de 50, ela faleceu com 57 anos, né? Ela perdeu a visão, eu não deixei ninguém contar para ela que era por conta do câncer. Eu levei ela no médico, conversei com o médico antes da consulta, eu falei, o senhor vai falar que é uma inflamação, por favor. Ele entendeu, falou com ela que era uma inflamação, porque ela não justificava ela sofrer tanto assim, sabe? Aí ela ficou toda feliz, tadinha, que tinha jeito, né, e tudo. Então eu protegi o máximo que eu pude ela de, sabe, de não sofrer assim. Mas em momento nenhum ela se revoltou contra Deus, ela aceitou tudo. Ela me deu uma escola de vida, de valorizar a saúde, de valorizar os momentos simples da vida. Ela via um pôr do sol e ela falava, naquela situação, ela falava, meu Deus, que pôr do sol lindo. E eu vivi isso com ela porque eu também já estava exausta. Para mim, eu já ia morrer no ano seguinte, tá? Eu tava assim, eu não via futuro na minha vida, porque eu tava fazendo de tudo. E eu tava morrendo, eu tava definhando. Então, quando ela faleceu, né, em abril de 2023, eu, assim, tive que me ver seguindo. Eu não sofri o luto da minha mãe. Eu tinha 2 filhos, eu tinha meu trabalho, tinha acabado de passar num concurso, tinha que assumir um concurso que depois eu larguei porque eu vi que não era o que eu queria. E eu não tive tempo de deitar numa cama, ficar chorando, não. Eu tive que seguir com a força, com a fé em Deus, com a minha mente que eu sempre tivesse. Minha mãe foi muito forte e ela, assim, eu não tinha escolha de desistir, porque os exemplos que eu tive foram de mulheres muito fortes. Então, eu segui, mas eu segui arrastando. Então, um dia, gente, eu, assim, não tô exagerando. Eu pedi a Deus, sabe? Eu tava na cozinha, eu lembro, como se fosse hoje. E eu falei, meu Deus, me ajuda, porque eu não aguento mais. Eu já fiz de tudo. Eu já testei de tudo. E eu não melhoro. Eu não vi outro futuro para mim, senão também ter câncer. Eu falei, não vai ter jeito. Eu tô fazendo tudo certo e eu tô mal desse jeito. Não tem outro caminho. Eu já sabia tudo de medicina integrativa, eu escutava médico todo dia. Suplementos e mais suplementos, né? Aquela luta. E aí, gente, passou uns dias, não sei se foi no outro dia, no mesmo dia, sei lá, só sei que foi bem próximo dessa oração que eu fiz com todo o meu coração. E eu vi uma live da doutora Juliana Varão, uma que é apocalíptica. Não sei por que. Às vezes ela ajuda, mas ela é um tanto apocalíptica. E não sei por que. Eu tava vendo os comentários. Eu não vejo comentário de live. Geralmente eu sempre escuto fazendo alguma coisa. E eu tava vendo os comentários. Aí alguém perguntou assim, doutora, o que você acha do protocolo do Peter Picolin, da OX? Eu olhei aquilo e falei, gente, o que é isso? Que eu nunca ouvi, porque eu já sabia, já tinha visto de tudo. Eu já tinha visto de tudo. Eu falei, não, vou ir. E marcou ele, né? O perfil dele. Aí eu falei, vou ver quem que é essa pessoa. Gente, foi um choque tão grande. No primeiro vídeo dele, eu não consegui parar mais de assistir, sabe? E tudo se encaixava e aquilo tudo. Eu falei, essa é a loucura mais sã que eu já vi em toda a minha vida. Tudo se encaixou. A sensação que eu tinha é que o quebra-cabeça que eu estava tentando montar esses anos todos tinha se encaixado. E eu falei, meu Deus, que loucura é essa, né? E ele fala, né, gente, que, né, da questão da gordura, que é essencial. A gordura e a proteína, o carboidrato não é essencial. Aquilo para mim, falou assim, meu Deus, não acredito. Dos parasitas, né? Que o nosso corpo, eu achei tão lindo quando ele falou, que o nosso corpo não é frágil. O nosso corpo é muito resistente. Eu tava tão frágil, tava me sentindo assim, muito fragilizada. Eu falei, gente, que loucura é essa? Que loucura é essa? Fiquei assim, em choque. Primeiro momento eu fiquei em choque, aí depois eu falei, quer saber? Eu já tentei de tudo mesmo. Eu vou, porque tudo faz sentido. Tudo que ele falou faz sentido. Tudo que ele falava. E aí, a partir dali, eu comecei a escutar e estudar sobre tudo isso.
Cheguei, a primeira que eu cheguei foi a Mimi, que eu fiquei encantada com a Mimi. Eu falei, gente, ela tem poucos anos também, igual a minha mãe. E olha só que saúde, que alegria de viver. Eu fiquei encantada com a Mimi. Que E voz melodiosa, né, Dri? Que voz, né? Tipo, que deixa a gente. como assim ela come só carne? Que história é essa? Aí depois eu cheguei na Carlinha e a Carlinha, mas pá, já e das duas. Gente, e assim, para mim, né, desse universo, né, carnívoro, os três, para mim, são, eu recomendo, assim, de olhos fechados, são os melhores, sim. E eu sou muito analítica com isso. E, assim, do universo carnívoro são os melhores, não tenho o que dizer. Eu acho que todo mundo que, né, dos médicos, profissionais de saúde, tem que fazer o desafio, tá? Porque é sobre saúde num todo, né, gente? Já falando do desafio, mas, assim, eu comecei a aplicar e eu aprendi tudo. Eu não entrei no desafio, talvez se eu tivesse entrado no início, né? Com certeza eu teria passado menos perrengue, mas eu fui aplicando, não sou 880 igual a Carlinha, eu fui aos poucos, fui tirando aos poucos. Quando foi, eu acessei a informação em setembro de 2023. Só em abril de 2024 eu consegui tirar minha banana. Eu consegui tirar a banana porque eu tava tendo arritmia. Eu tava do nada meu coração acelerava e eu fui no cardiologista e falei, pronto, agora é Mas os. isso você já estava num contexto mais carnívoro, né? Já Não, estava mas numa. pode ter começado a comer mais carne, mais gordura e ter tirado aquele tanto de salada, a minha mente, gente, olha, eu não tô exagerando, o meu mental melhorou em dias, o medo que eu acordava todos os dias de estar doente sumiu, a minha tristeza, tudo sumiu, né? Só de Deixa eu estar com. pontuar só uma coisa aqui para ficar registrado aqui na live, o depoimento da Dani. Dani, vamos fazer uma live para contar essa história. A Dani está falando aqui, a série Câncer do desafio salvou a minha vida. O conhecimento tirou uma coisa escura do meu coração. É libertador. Quer dizer, são coisas, gente, que não são criações. Ela tem exame, né, com a mancha no coração e tem o depois. Então, é muito incrível. Então, quando tem um depoimento desse, printa aí, Carlinha. Eu não consigo aqui. E é importante demais, gente, isso, porque, ó, a gente já Dri, está aqui numa você live conhece emocionada. a série Câncer? Você tá, né, na série Câncer? Tô. E aí, todos, de repente, gente, aqueles sintomas que eu tava lutando já há anos para melhorar, magicamente foram sumindo, né? Eu fui diagnosticada também com adenomiose e suspeita de endometriose, né? Então, eu sentia muitos sintomas, né? Principalmente na menstruação, era terrível. Então, já foi sumindo. Quando eu entrei na estrita, aí eu fiquei encantada. Aí eu falei, meu Deus. Aí o Felipe tá assim, pronto. Ficou doida de vez agora. Ficou louca. Eu quero saber qual vai ser a próxima loucura. Ele falou, eu quero saber qual vai ser a próxima É loucura. exatamente assim, exatamente. Já teve salsão, já teve não sei o quê. E agora, né, assim, comer carne, gordura. Ele me via comendo aqui tanto de manteiga. Eu falei, você tá louca? Isso daí não faz bem, não, minha filha. Eu, assim, quietinha. Ó, Não ó, falava. acho que ele tá aqui, ó. Acho que ele tá aqui, ó. Felipe, vamos falar de você já já, querido. Já já, vamos chegar em. E Felipe, entra na live. Cabe mais uma pessoa. Quer Entre. entrar, Você está em Felipe? casa ou tá. Ele está onde, Felipe? Em casa ou no trabalho? Ah, tá no Entra, trabalho. Felipe. Vai para um cantinho aí. Entra aqui. Vou te convidar, viu? A Carlinha vai te convidar. Topa? Diz aí se topa. ai, gente. Então só que assim, ele sempre me apoiou, sabe? Ele ficava meio assim, mas ele me apoiava. E aí foi indo até eu ficar 5 meses também sem ovos. Aí é que melhorou, gente, a minha pele. Eu tava assim, cheio de acne, né? A pele ficou maravilhosa. Eu ganhei 10 quilos, tá? Do início da carnívora até hoje, eu ganhei 10 quilos.
né? Então, quem tá com medo aí de fazer emagrecer, né? Eu, assim, gente, eu vi a minha saúde voltando. Eu revivi, a minha vida mudou de rota, porque realmente eu estava caminhando para um futuro não muito bom, não. Tudo foi melhorando, assim, de uma forma surpreendente. E eu tive essa vontade, sabe, de sair falando para todo mundo. Falei, meu Deus. Aí a Ana Clara, minha filha, fica assim: você acha que tudo é carne? Você acha que vai salvar o mundo? Aí eu falo, filha, você viu como eu estava e você tá vendo como eu estou hoje, né? Eu não vou ficar falando muito. Eu acho que o exemplo vai falar, né? Fala mais do que eu ficar aqui falando na sua cabeça, né? Então, gente, eu não sei, assim, até a gente vai ficando sem vergonha. Depois você vai esquecendo os sintomas que você tinha, de tanta coisa que eu tinha. Agora, assim, é como se eu nem lembrasse direito, né? O quão mal eu tava e só vem melhorando, só vem melhorando. TPM, gente, assim, período menstrual, eu simplesmente não sinto nada. Antes, durante e depois. Eu vou pra academia, a recuperação, você não sente dor. Meu fluxo menstrual, a última menstruação, e é gradual, vai melhorando. Quando você acha que já melhorou tudo, vem mais coisa. Meu fluxo menstrual da última menstruação agora, totalmente normal. Antes eu tinha que ficar preocupada, assim, de, né, sujar calça. E agora, assim, normal, sem coágulo, sem dor, não tem jogo, não tem a energia, né? A pele não se fala, não uso protetor, era a louca do protetor, não tem protetor, vou pra praia sem protetor, né? Então, né, o que dizer, né? E essas duas aqui eu aprendi muito, elas não têm noção do quanto eu escutava assim todas as lives e aí depois fui pro desafio, né, para ajudar, conseguir convencer o Felipe a entrar e acabei entrando junto também e pretendo entrar novamente porque é uma escola, tá? É uma escola e o Felipe também ficou impactado, né, com o resultado dele. Eu acho assim, se ele voltar, ele não volta muito longe, ele não retroage muito, não, porque quando você percebe os benefícios, é difícil, né? Você pode dar umas escapadinhas ali, mas não tem como. Exatamente. E uma coisa que eu queria comentar que você falou, que é uma coisa que todo mundo aconteceu comigo também, de estar ali, falar assim, gente, eu faço tudo certo, pelo amor de Deus, eu como maçã cozida, eu como sopa toda noite, eu como vegetal, eu como abacate, eu tomo probiótico, eu tomo não sei o quê, e eu tô aqui numa crise intestinal de um mês, que eu, tipo assim, chorando, e aí chega o Peter. Na vida aparece o Peter. Eu acho que o Peter é um ser tão iluminado, eu acho que Deus já deixa ele preparadinho assim para uma oração muito importante. Eu acho que já deixa ele, né, ali engatilhado, né? De repente ele aparece. E para os que têm olhos para ver, né? Porque muita gente chega para mim e não é o momento daquela pessoa ainda e só fala, eu não entendo o que ele fala, é muita loucura e não sei o que, deixa até ele meio de lado, assim, eu falo, opa, essa pessoa ainda não está muito preparada, muito ainda, tipo, nesse nível de consciência, né? Porque ele requer um nível. E aí tudo flui, né? A gente entende realmente. E aí eu me vi, Adri, com aquela mesa cheia de suplemento. Uma semana depois eu já não conseguia olhar para aqueles suplementos. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Tem mais de 5.000 reais aí em suplemento. O que eu vou fazer com isso? Meu Deus, meu Deus. E tal. E as pessoas hoje chegam, né? Tipo assim, a maioria, Carla, eu tô com esses suplementos aqui, o que que eu faço? Eu começo a carnívora, eu tomo, eu falo, você faz o que você quiser, o que você sente fazer. Se você quiser continuar tomando até acabar, porque você gastou dinheiro, se você quiser, não sei o quê, mas eu não consegui mais, sabe? Tipo, eu falei assim, meu Deus, e vi aqueles probióticos na geladeira, caríssimo. E falei, ai, credo, não sei o quê, já comecei a comer carne e tal. Meu marido falou que eu era louca. Mas depois de 3 meses, ele começou também. E aí ele viu o que a carnívora pode fazer. E tamanho até hoje, né? 2 anos carnívoros comendo carne. Então assim, não para, Adri. Quando vê os benefícios, Felipe, não vai parar. Felipe pode abrir uma exceçãozinha ou outra, porque faz parte, né? A gente não tá numa prisão e tal, né? Aquelas coisas.
Mas no dia a dia, Felipe perdeu mais de 10 quilos, gente. Como é que vai parar assim? Vai ver o gominho na barriga. Sim, eu falei com ele o seguinte, né, igual vocês fizeram com todo carinho, né, a chamada da live, falando dessa foi a cereja do bolo, sabe? Porque eu falo que hoje, na verdade, o que eu fico mais impressionada, né, é com o mental. O mental da gente, eu falo que assim, analisando, né? Por que todo mundo que entra na carnívora fala que a vida muda por completo? Porque você está agora em condições físicas e mentais de olhar para todo o resto e com clareza mental para ver o que você precisa mudar e com energia para entrar em ação. Então, não tem como a sua vida não todo melhorar, porque você vai. Antes, eu não. Assim, a minha vida foi muito prejudicada, sabe? Porque eu não tinha saúde, eu só queria ter saúde, era só isso que eu olhava, era só isso. Então, eu ia vivendo o resto, mas assim, E a sempre sua com mãe viveu isso, né? Essa busca a vida toda da minha saúde. mãe deu essa busca a vida toda. E, gente, uma mensagem que eu queria deixar, né, de nesse outubro rosa, né? Uma mensagem diferente, não essa tradicional. Que as mulheres, tá? Você que às vezes caiu de paraquedas nessa live, né? E não tá entendendo nada. Olha, o que eu te digo, né, sobre o que eu vi minha mãe passando, não negligencie sintomas do seu corpo. Não acredite quando o médico fala que você vai no médico e ele fala assim, tá tudo normal, tá tudo dentro do parâmetro, e você tá péssima. Você está com vários sintomas. Não é normal sentir isso. Não é normal sentir dor de cabeça frequente, falta de energia frequente, mão gelada, pé gelado. Minha mãe sentia tudo isso, boca seca. Ela andava com a garrafinha de água e ela sempre desidratada, não tinha energia para nada. Tonturas, tudo que vocês possam imaginar e sem uma doença diagnosticada. Então, eram sintomas que o corpo estava avisando todos esses anos que o corpo dela não estava funcionando bem. E o copo Então, foi só enchendo, né? O copo foi só enchendo até. então, gente, não é essa questão de ficar fazendo mamografia que vai te salvar, não. Se você tem sintomas, não descanse até esses sintomas sumir. Né? Se você, não importa o que você, né, se você ainda come normal, vá mudando. Não, né, assim, eu não quero convencer ninguém assim a começar a comer carne, só carne, né? É uma opção, é o padrão ouro. Te falo, não tem outra opção, é a Ferrari mesmo da alimentação. Pode vir nutricionista, médico. Gente, quando a gente testa, entende, acabou. Contra fatos não existem argumentos, né? Então, só que você pode continuar comendo, mas não descanse até esses sintomas desaparecerem. Vá modificando seu modo de viver até os sintomas desaparecerem. Não aceite esses sintomas na sua vida. Porque pode, né? Não que estou falando que vai evoluir para uma coisa grave, mas pode evoluir para uma coisa grave, né? E não vem do nada, não. O corpo, ele sempre dá sinais. Sempre dá sinais. Perfeito, Adriana. Incrível sua live, sua história, né? Eu sei que você está no horário, porque ela tem um compromisso agora de 11 horas, e eu quero já te agradecer, te honrar, né? Você estar aqui, você ter modificado, né? Porque agora as próximas gerações já conhecem sobre outra coisa, seus filhos não vão precisar repetir a história, eles não vão sofrer com a perda de uma mãe jovem, porque essa mãe jovem já entendeu o caminho. Então, que sua família se restaure cada vez mais, seu esposo está aí incrível com o resultado também. E viver, né? Viver realmente, porque atualmente as pessoas estão sobrevivendo, né? Independente de, como você disse, de ter um diagnóstico, tem algo por trás e todo mundo normalizou mulher ter cólica, ter acne, ter menopausa. E aí é muito difícil a pessoa ouvir da gente aqui, que já tem o conhecimento, que isso é um corpo inflamado, que não existe menopausa, que não existe uma série de coisas, não existe pressão alta, é um estado, né? A partir das coisas que a gente deixa de fazer, porque a gente cada vez mais se afastou da fonte, né? Se afastou da criação mesmo, de como a gente existe para uma vida e a gente vai lá e está fazendo outra. E não tem como isso dar certo. Eu também fui um caso como o seu, de um clamor a Deus, de não aguentar mais,
de fazer o correto, perfeitinho, e ainda não resolver a minha vida. Então, que Deus abençoe, né, a todos que esteve aqui na live, estão aqui na live, porque é uma live que tem uma audiência muito boa. Parabéns por sua coragem, né, de estar aqui contando coisas que nem pessoas próximas suas sabia, né? E que a turma 27, quem desejar, gente, entrar em conhecimento real, verdadeiro sobre saúde e com o principal, sabe, com um acompanhamento, né, de duas pessoas que já fizeram o caminho. A gente caminha lado a lado mesmo e vai te entregar o mapa certo. E aí você vai poder praticar junto com a gente e depois escolher, né? Como é que eu vou praticar isso? Eu quero isso para mim, eu quero fazer só um pouco disso, eu quero fazer muito disso. E aí deixa as coisas acontecerem para depois. A gente fala sempre, lembra dentro do desafio que a vida é o agora. Então, agora o convite é inscreva-se, acabe a live, siga a gente, clica no link da bio, entre e você merece, se você chegou até aqui, sabe a verdade sobre saúde. Então, eu quero deixar um beijo para Adriana, você é linda, mulher incrível. Beijo, Carlinha. E aí, fique com Meninas, Deus, gente. beijo. Vou dar minhas considerações finais aqui. Daqui a pouco eu deixo para a Adri se despedir, né? Essa live foi curtinha, né? Vocês sabem, né, gente? Porque eu sou inimiga do fim. Então eu quero uma live de 3 horas, mas depois a gente faz junto com o Felipe, tá? Quando ele já tiver mais Vou paz, a gente vai fazer uma convencer. live junto, tá, Felipe? Você já prometeu aqui, tá? Hoje você não pôde, mas você vai vir. E, gente, obrigada. A audiência maravilhosa, foi incrível. Várias pupilas novas aqui que já estão inscritas na turma 27, várias pupilas que já estão lá. E muito obrigada, Adri, por contar a sua história tão emocionante, que vai conectar tantas pessoas e a galera ouve vocês, que eu falo, né, histórias reais. A gente traz aqui pessoas reais com as suas histórias reais, e aí vai falar, uau, eu vivo isso, uau, eu vivi isso, uau. E aí você começa mesmo a mudar a rota, né? Você começa a mudar o caminho, porque enquanto a gente está pegando aquele caminho errado, a gente não enxerga mesmo, né? Era igual eu comendo aveia todo dia e tendo crise intestinal. Você fala assim, ué, mas que tem de errado comigo? E a gente acha que o problema é com a gente, mas não é, né? O problema é que a gente está pegando o mapa errado mesmo. Então, muito, muito, muito obrigada pela coragem de estar aqui, mostrando a cara, falando, né? E a gente chegou no ápice mesmo. A carnívora é o ápice. Doa quem doer. Diga, você pode continuar com seus vegetais, gente, não tem problema nenhum, mas, né? Muito obrigada a todos aqui. Outro pupilo chegando, João, a Morgana. Beijo, beijo. Vou deixar você dar o seu tchau. Entre no site, link na bio. Se inscreva na turma 27. Começamos segunda-feira. Gente, eu agradeço demais, assim, foi muito especial, né, fazer essa live. Vocês são maravilhosas, né? Vocês estão no meu coração, nas minhas orações. E quem, né, eu acho assim, quem tem curiosidade, né, quem não sabe nada, né, desse estilo de vida, né, um novo modo, assim, um modo de viver, né, que a gente está reaprendendo, porque esse é o nosso modo natural, né? Então a gente só está reaprendendo. Então, voltando a isso, né? Então, gente, segue a Carlinha, a Mimi, elas são maravilhosas. Segue o Peter, né? Vocês vão ficar meio chocados no início, mas ele é um amor, ele é maravilhoso, né? Não tem como, você vai, abre a cabeça, né? Porque tudo se encaixa. Se você for parar para pensar e analisar, tudo se encaixa, tá? Faz o desafio das meninas, que é maravilhoso. Eu vou fazer de novo, né? Em breve, porque eu quero fazer. Meu sonho agora é fazer Lion e jejum, porque até hoje eu não consegui fazer, não. Né? Então, já deve estar na turma 27, tem aulas novas e lá tem o jejum de forma de adaptação, primeira fase, a segunda fase mais profunda e tem a última fase que é um jejum de. Então, você fazendo o caminho junto é muito incrível. Então, Já já vai entre estar na na turma turma 27. 27, a Adriana também, tá, gente? Então, assim, só veterano top nessa turma 27, hein, gente? Kathleen, Bel, Adriana. Nossa, tem várias aqui também. Rosinha, Sandra. Vixe, tá cheio de Dani, veterano. Vocês novatos, gente, vocês estão, ó, tão bem nesse grupo, hein? Melhor grupo carnívoro da internet. Se querem, esse é o outro, tá? Então, muito obrigada, mesmo de coração. Obrigado, Dri. Obrigado, gente. E vejo vocês na turma 27.
Beijo.